Olá pessoal, meu nome é Lorival e eu vou ser o professor de vocês dessa disciplina chamada Biologia Geral. Tem uma formação inicial em Ciências Biológicas, modalidade médica pela Universidade Federal de Goiás, é um curso de bacharelado. Depois eu fiz mestrado e doutorado na área de Medicina Tropical pelo Instituto de Patologia Tropical da Universidade Federal de Goiás. Posteriormente uma licenciatura plena pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica de Brasília. Atuo como professor há 28 anos, tanto em escolas privadas como na própria Universidade Católica de Goiás também. E em 2012 me tornei professor da carreira federal pelo Instituto Federal Goiano, Campos Sales, onde permaneci por 8 anos, atuando nos diferentes cursos superiores que existem lá. Zootecnia, agronomia, licenciatura em Química, licenciatura em Ciências Biológicas. E atualmente eu estou no campus Aparecido de Goiânia como professor de Biologia, não é, da formação técnica. Bem, temos uma disciplina chamada Biologia Geral, mas a ementa ela não é tão geral assim. Ela aborda mais alguns aspectos da biologia celular do que outros aspectos da biologia, né, que tem essa ideia de biologia geral. Então eu acho interessante apresentar aqui brevemente qual é o conteúdo que nós vamos estudar nesses 4 tópicos. Outros detalhes sobre formas de avaliação ou como você vai fazer essa disciplina, umas orientações básicas, elas estão lá na plataforma que você pode acessar, ou aqui na plataforma, né, onde você está vendo esse vídeo, para você entender melhor qual é os nossos objetivos e propósitos dessa disciplina. Além disso, tem um material que eu mesmo produzi sobre esse assunto que está disponível, né? Você vai acessar a bibliografia e vai encontrar um material que você pode estudar com toda a segurança possível, né? De qualidade e de informação correta, tá bom? Então, eu vou falar brevemente aqui sobre os tópicos que nós vamos abordar. O primeiro aqui é conhecer a célula, então, estrutura e função celular. Esse é o título do nosso tópico. Aqui vamos falar um pouco sobre a história da descoberta da célula, um pouco de história da ciência. Depois vamos falar sobre teoria celular, né, que diz todo ser vivo é formado por célula. Vamos conhecer os dois tipos de célula, procariota e eucariota, diferenciar esses dois tipos. Posteriormente, passamos a estudar a célula mesmo, começando pela membrana plasmática. A composição da membrana, como que houve essa discussão a respeito da composição, da importância de reconhecer essa estrutura química da membrana, para entender como que as substâncias elas entram e saem da célula, né? Você deve saber isso, é uma pergunta que talvez você faça, né? Como que a glicose entra na célula, né? Como que a água entra e sai da célula? Como que íons que são tão importantes, eles também entram e saem da célula? Aí nós vamos conhecer os tipos de transporte, passivo, transporte ativo, entendendo como que a célula mantém a sua homeostase, o seu equilíbrio dinâmico, colocando coisas dentro da célula e tirando da célula quando for necessário. Então, esse tópico tem esse objetivo, né? Aqui na figura, né, do lado que você pode ver, é a representação aí artística das duas células, célula procariota e célula eucariota. E vamos entender todos esses elementos aí e as suas funções em cada uma dessas células. Em seguida, no tópico 2, nós vamos estudar o citoplasma, esse componente interno da célula, né? Que também foi objeto de investigação científica por muitos anos. O que tem dentro da célula? É só um líquido? E inicialmente achava que sim, daí o nome citoplasma. Mais tarde é que descobriu que uma série de organelas, de estruturas ultramicroscópicas estão lá dentro, exercendo uma série de funções importantes, armazenando substâncias, gerando energia, exportando outras substâncias. Então, vamos estudar as organelas, o citoplasma e as organelas e a função de cada uma delas, né? Depois, nós vamos estudar o metabolismo, que ocorre dentro da célula, obviamente. As reações químicas que acontecem dentro da célula, seja para gerar energia ou seja para gerar moléculas. Particularmente a geração, por exemplo, de proteína vai ser num capítulo específico, né? Mas é como que a célula é capaz de gerar moléculas e gerar energia no seu interior. Aí vamos abordar, em termos energéticos, primeiro a respiração,
respiração aeróbia, respiração anaeróbia. Depois nós vamos estudar um processo de fermentação. Fermentação que é um processo interessante, né, dentro do curso de vocês, porque como profissional vocês vão ter que reconhecer quais são os micro-organismos que são utilizados para gerar combustível. E você deve saber isso, né? Que levedura é um tipo de organismo que gera energia, álcool, por exemplo. Então, o álcool etílico, ele é gerado pelo metabolismo, né? O etanol, melhor dizendo. O etanol ele é gerado por metabolismo celular. Então, vamos entender como que ocorre essa fermentação, em que circunstâncias, que produtos são gerados. Vamos estudar também a fotossíntese, que também é um aspecto importante, né? Se um organismo está produzindo óleo, né? E esse óleo é um combustível, como que ela gera isso? De que maneira essa substância ela é gerada? Aí, para entender isso, entendemos primeiro como ocorre a fotossíntese, qual é a sede da fotossíntese, qual o componente celular está envolvido diretamente nesse processo. Então, esse capítulo, aliás, esse tópico é um tópico muito importante para entender como que o metabolismo celular funciona, né? Algo assim, ó, que você vai poder relacionar o que ocorre no interior, por exemplo, de um cloroplasto à esquerda com o que ocorre na mitocôndria à direita. Essas organelas estão presentes na célula animal, ambas estão presentes na célula vegetal. Por isso é importante estudar nessa ordem, né? Estudar o citoplasma, depois estudar o metabolismo. E no terceiro tópico, vamos estudar o núcleo da célula. O núcleo é a sede, né? O que ocorre dentro do núcleo. Como que o núcleo controla as atividades celulares, o próprio metabolismo. Aí você vai entender que o núcleo tem componentes, e um dos componentes é o material genético, onde armazena a informação genética. Então, tudo que a célula está produzindo ou controlando passa pelo núcleo, né? Então, o núcleo é esse centro regulador, controlador da célula. Mas sabemos que célula procariota não tem núcleo. Aí, a chegar nesse momento, você já sabe disso, né? Em que as reações elas devem acontecer no citoplasma e não num compartimento chamado núcleo. O núcleo pode ser um ou mais, vamos entender. Todos eles têm os componentes basicamente os mesmos. Vamos reconhecer os seus componentes e a sua importância. Vamos entender também que a divisão primeiro ocorre do núcleo. A divisão do núcleo chama mitose. Existe uma outra chamada meiose, mas não vamos estudá-la, vamos estudar apenas a mitose, que é a divisão do núcleo. Como que essas células começam o processo de divisão celular, dividindo primeiro o núcleo. Aí vamos relembrar, né, aquilo que você já viu também no ensino médio, como prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase, deve lembrar disso, né? Como é que ela ocorre? E vamos ver depois como é que a célula regula esse ciclo celular. Então, você deve lembrar disso aqui, ó, o ciclo celular, não é? G1, S, G2, aí tem um G0 também. Como que a célula regula isso? Por muito tempo achou que essa fase chamada interfase era sem importância. Hoje sabemos que ela é muito importante, o que ocorre ali pode determinar muito bem o destino de uma célula. Então vamos ter, no finalzinho, vamos ver exatamente como que ocorre o controle do ciclo celular. E por último, vamos ver o tópico 4, que eu chamei aqui de Fundamentos de Biologia Molecular, porque vamos abordar exatamente o que nós chamamos de dogma central da biologia molecular, né? Que é o DNA como a molécula que armazena a informação genética, é a molécula que transfere essa informação genética para a molécula de RNA, e o RNA, uma vez traduzido, gera proteínas para o funcionamento celular. Tudo isso ocorrendo dentro do núcleo da célula. Então vamos entender a estrutura do DNA, a estrutura do RNA e como o DNA se replica, como o RNA se replica e como o RNA está atuando, né, como um personagem importante, como um ator importante desse processo de produção de proteína. E vamos entender também como que a alteração no DNA produz alterações significativas no metabolismo celular e no funcionamento mesmo da célula, né? Ou no destino propriamente da célula, se ela vai continuar viva ou se ela vai morrer. Então, é importantíssimo compreender um pouco disso. Então, vamos abordar esses aspectos todos relacionados aí ao material genético. Aí encerramos, não é, a nossa disciplina
com um aproveitamento elevado de vocês, excelentes profissionais com uma formação básica impecável, não é? Então eu vou estar nos bastidores e vocês como atores principais nesse processo de aprendizagem. Assim que for necessário, é claro, né, nós vamos ter uns encontros também, onde você vai poder tirar suas dúvidas em aulas síncronas, não é? Onde você e eu vamos estar frente a frente, tá bom? Espero que vocês aproveitem bem esse curso e no que depender de mim, que ele seja excelente para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.